Olá, pessoal. Passando aqui para registrar o nosso conteúdo dessa semana. Vamos conversar um pouquinho sobre o novo conteúdo de literatura, né? Que é o previsto aí, muito cobrado também em Enem, né? Um conteúdo das suas obras que marcaram a história do Brasil, por causa do engajamento histórico dela. E eu vou falar um pouquinho sobre essas características que levaram a tal destaque para o pessoal gostar tanto dessa parte da literatura e ser cobrados em concurso, vestibular e Enem, certo? Pré-modernismo, como diz o seu nome, né? Pré quer dizer aquilo que antecede. Modernismo é um movimento literário que está presente no Brasil até hoje, certo? É um período de transição, não é uma escola literária. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. É um fato que aconteceu apenas em nosso país. Você não vê o pré-modernismo em outros lugares, principalmente na Europa. Até porque na Europa, durante o seu período histórico que estava acontecendo o pré-modernismo, estava acontecendo as vanguardas europeias, né? Aquele conteúdo que a gente estudou anteriormente, certo? As vanguardas europeias é aquele movimento literário que tinha como proposta de artístico romper com o passado e produzir uma nova reflexão da arte, uma nova reflexão da realidade, uma percepção nova, totalmente voltada ao inédito, sem qualquer ligação com o passado, né? Aqui no Brasil, a gente vai ter o pré-modernismo. Logicamente, as influências das vanguardas europeias chegaram para nossos autores brasileiros, mas eles tinham ali umas características parecidas entre eles, mas não se enquadravam nas escolas literárias que aconteciam na época, né? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu coloco aqui para vocês, ó. Ela não constitui uma escola literária, o pré-modernismo, né? Ela também não é uma vanguarda europeia, certo? Nós tínhamos uma sequência temporal, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Dentro dessas quatro escolas literárias, ainda naquela época, tinha muitos autores com influências dessas quatro. Ainda era forte, digamos assim, é, a presença delas na características de forma de escrever, de compor seus temas de obras, né? No Brasil, nós vamos ter o pré-modernismo aqui com a datinha, ó, 1902. Ela vai até 1922 com a instituição da Semana da Arte Moderna, que é o nosso próximo tema, certo? De 1902 a 1922, nós vivemos aí 20 anos no Brasil, um período de produção literária, um período de escrita, né, de produção literária, que não se enquadrava nenhuma dessas quatro vanguardas, né, escolas literárias, mas que tinha ali algumas marcas das vanguardas europeias como tema, né, principalmente o conflito, que foi tema presente nas obras literárias dessa época, né? Assim a gente percebe no pré-modernismo. Então essas obras aconteceram de 1902 a 1922, tá? Então lembrando, o principal ponto que nós vamos tratar aqui, pré-modernismo não é uma escola literária, é um período de transição. É como se o pessoal que escreveu nessa época, os poetas que escreveram nessa época, eles não se enquadrariam em nenhuma dessas quatro escolas literárias. Então, como eu não poderia encaixá-los ali, em uma dessas escolas, eu teria que enquadrá-los numa nova escola literária. Mas eles nem sabiam qual é ou qual seria essa escola literária que chegaria, que é o modernismo. Então, como eles não se encaixavam no antigo e não sabiam do novo, a gente chama de período de transição. Tá? Primeiro ponto para você entender que não é uma escola literária, é um período de transição. Nós vamos falar sobre alguns pontos do pré-modernismo, não vou falar sobre todos os autores, senão o vídeo vai ficar muito longo. E a minha ideia é trabalhá-los é, de maneira separada, para não ficar tão longo o conteúdo, tão perdido, e ficar mais fácil para vocês compreenderem, ok? Hoje eu vou falar sobre a vanguarda europeia, as características dela, e em específico as obras dos sertões, certo? Que foi o marco inicial desse período aí de transição, ok? Então, olha lá. Os estilos que marcaram o final do século XIX, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, ainda estavam no gosto do público, eles ainda estavam presentes ali nesse fato histórico, né? Centelhas de renovação artística incendeiam o ambiente, que se prepara para a grande renovação de 1922.
Que centelhas de renovação artística eles estão falando? Eles estão falando das vanguardas europeias, com aquelas ideias totalmente mirabolantes, né? Que chocavam, que ofendiam, que tinham um total objetivo de romper com o passado, certo? Então, o pré-modernismo ele vai ser um divisor do tipo de Brasil que a gente encontra. A gente sabe que o nosso país é um país de dimensão territorial tamanho de um continente, né? E infelizmente a nossa diferença não é só de solo, não é só de regiões ali de digamos, de clima, de solo, de outros elementos. Nós temos também uma cultura de civilização totalmente diferente. Hoje nós temos ainda. Então imagina aquela época como era muito mais acentuado, né? Então nós tínhamos dois tipos de Brasil, para você ver um Brasil desigual. Um Brasil urbano, civilizado, politizado e refinado, que eram as grandes capitais. Na época ali, né, o Triângulo Mineiro em maior poder. E nós temos o Brasil rural, que é aquele retrógrado, aquele que não avança, aquele que não tem estudo, aquele que é fácil ser conduzido, aquele que não tem conhecimento próprio, que não tem formação acadêmica, ou seja, são marginais, digamos assim, né? O tema certo para a gente usar sobre as pessoas ali que eram do meio rural são marginais. E esses temas que eu acabei de colocar para vocês do Brasil desigual vai ser o tema colocado do Euclides da Cunha, o tema debatido por Euclides da Cunha que a gente vai citar daqui a pouquinho, né? Então nós temos aqui, ó, o Brasil caipira, que é um anacrônico, inerme, indefeso, analfabeto, obtuso, rude, aquele que não tem conhecimento, aquele que é ignorante, aquele que é preguiçoso, aquele que não faz nada para mudar a sua realidade. A gente vai comentar sobre isso um pouquinho daqui a pouquinho, tá? Sobre Monteiro Lobato, tem duas obras dele, Urupês e Jeca Tatu, né? Com o Jeca Tatu, o personagem principal dele, e Cidades Mortas. Nós temos o Brasil marginalizado, né? São elementos aqui que eram resquício da sociedade daquela época, né? O negro, o funcionário público, os alcoólatras. Depois, nas obras de Lima Barreto, a gente vai comentar o porquê desses elementos, né? E nós temos aqui, ó, como que era exercido o poder no país, né? Um país oligárquico quer dizer que um grupo muito pequeno de pessoas que destinavam o rumo do país, né? A aristocracia no meio rural ficava ali, né, o poder no São Paulo anterior e Minas Gerais, e na urbana São Paulo e Rio de Janeiro. Ah, professor, mas e as demais regiões? Meus amigos, as demais regiões eram esquecidas, né? Não chegavam ali o desenvolvimento como chegava a esses pontos aqui em que a gente está citando. Então isso também vai ser debatido e também discutido nas obras, né? Terra de Canaã, o Graça Aranha vai falar na obra de Canaã uma da situação que aconteceu e passou pelo Brasil, qual que é? Com a abolição da escravatura, com o fim da escravidão no Brasil, né? O Brasil começou a trazer gente de fora. E num período de guerras, né? Um período de guerras, não faltava pessoas de fora, da Itália, de países europeus, que queriam fugir da guerra, ir para uma cidade e começar uma vida nova. Então esses imigrantes também foram, né? Também foram marginalizados, digamos assim, porque eles eram mão de obra barata, né? Foram trazidos para isso. Então a gente começa a viver uma nova fase no Brasil, que é o fim da escravidão, mas também com o processo de imigração e o uso desses imigrantes nos causando outros tipos de conflitos em relação ao que a gente já tinha, né? A gente vai tratar também aí. Nessa foto você percebe, né, a lida com o café, mão de obra muito utilizada dos imigrantes na colheita, né, e a exploração deles. Aqui vai falar um pouquinho sobre o que cada um trabalhou, né? Eu não vou falar muito sobre eles, certo? Eu vou falar sobre o Brasil que a gente encontrava na época do pré-modernismo, né? Então, no geral, o pré-modernismo é uma literatura de crítica social, ou seja, a obra literária do pré-modernismo ela não vai ser uma obra literária com, com a finalidade de passar o tempo, de envolver o leitor numa história, né? Uma história comovente, uma história apaixonante, uma história emotiva.
A obra vai ter por objetivo fazer uma denúncia, falar sobre como alguma parte do povo está sendo tratado, sobre alguma região que não chega o progresso, ou como essa região é enxergada pelos demais poderes, certo? Então, por isso que o pré-modernismo ele é tão importante nessa fase, porque as obras literárias dele vai ter um fundamento social, ela vai ter uma finalidade, né? Próximo do que a gente vê no jornalismo, né? Então ela desmistifica o romantismo e o nacionalismo ufanista, que a gente viu anteriormente, né? Desde a época do romantismo. Mostra o Brasil real com seus conflitos políticos sociais, ou seja, ele vai se enganjar na, nos temas sociais, e os personagens não vai ser mais aqueles de ato heróico, não vai ser mais aqueles romantizados, não. Os personagens destas obras vão ser, na maioria das vezes, pessoas reais e que sofrem um processo de marginalização. Eles são considerados marginais para a sociedade, né? Digamos então que essa literatura é voltada para os excluídos da sociedade naquela época, né? Então você vê muita mudança aí no pré-modernismo em relação às escolas literárias que a gente tinha anteriormente, né? Então, qual é a abordagem do pré-modernismo? Um nacionalismo crítico amargo. Por que crítico amargo? Porque ali os detentores do poder não vão gostar muito do tipo de denúncia que eles vão abranger, né? Então você vai perceber muita coisa ali, tá? Então nós temos aqui, ó, na época, o que o Brasil vivenciava, né, no contexto histórico, ou seja, nos fatos que aconteciam na determinada época, né? Revolução de Canudos, que vai ser o tema da obra Os Sertões, do Euclides da Cunha, a gente vai trabalhar bastante nisso. O ciclo do cangaço, todo mundo conhece um pouco da história do cangaço. O misticismo do Padre Cícero, né? Também a gente vai ver a influência disso nas obras dos Sertões, né? A Revolução do Contestado em Santa Catarina, o ciclo da borracha na Amazônia, a revolta da vacina, revolta da chibata, a greve dos operários. Esses aqui eu não vou aprofundar muito, porque acredito que o professor de história de vocês, agora no terceiro ano, deve ter adiantado e vocês devem ter estudado bastante sobre esse conteúdo. República da Espada, República Café com Leite, que era ali o, né, Café com Leite, quem detinha o poder da administração do país ali por bastante tempo, né? Você vê ali, ó, 36 anos, certo? Aqui tá dizendo o que os autores buscavam de um país, que tipo de país eles queriam, né? Graça Aranha vai retratar a imigração alemã, o Euclides da Cunha vai abordar análise do sertanejo nordestino, ou seja, como ele tratava e como o nordestino era enquadrado em sua obra, né? A denúncia da miséria do caboclo do Monteiro Lobato, quem vivia ali no interior paraibano, o registro da miséria dos subúrbios cariocas com Lima Barreto, ou seja, ele não foi para o meio rural como Monteiro Lobato, Euclides da Cunha ou Graça Aranha. O Lima Barreto ele ficou nos subúrbios, ou seja, nas cidades grandes. Só que ele vai falar de subúrbio, quer dizer, os bairros esquecidos, as regiões mais pobres, certo? Discussão do valor da miscigenação de Graça Aranha, poesia escatológica de Augusto dos Anjos, uma poesia meio nada convencional, digamos assim. Depois a gente vai estudar com ele, tá? Característica que nós enquadramos aqui no pré-modernismo. Ruptura com o passado, isso é influência das vanguardas europeias, certo? Uma ruptura totalmente uma ruptura totalmente só de propor, de mudar a visão da literatura sobre como ela deve ser feita, é uma ruptura com o passado. Agora as obras literárias não terão mais a finalidade de um momento prazeroso, mas vai trazer denúncia do que está acontecendo em nosso país. É uma ruptura com o passado. A literatura nunca fez isso. Nós vemos situação próxima no realismo, mas o realismo colocava o homem como objeto de estudo. Ele não denunciava. Ele tinha por objetivo estudar o comportamento humano, lá no naturalismo também, né? Denúncia da realidade brasileira, como já citei. Regionalismo, a gente vai ver agora um Brasil mais próximo da gente, ou seja, aquelas regiões que eram distantes vai começar a ser enxergada agora nessa nova literatura, né?
Os personagens vão ser tipos humanos marginalizados, aqueles que eram excluídos da sociedade naquela época, né? E quase todas as obras têm ligação com fatos políticos, econômicos e sociais contemporâneos, ou seja, que acontecia naquele momento, né? Certo? Nós temos aqui, ó, Euclides da Cunha, que é até onde a gente vai estudar hoje. Ele era engenheiro militar. Engraçado que Euclides da Cunha estudou num colégio militar, foi expulso 2 vezes por causa da função de jornalista dele. Jornalista, você sabe que é questionador. Então, dentro do militarismo, ele publicava algumas, algumas escritas dele para o jornal que não agradavam muito, né, aos seus superiores. E ele acabava sendo expulso. Isso jovem, né? Ele morreu muito cedo. Mas durante o período que ele passou pela sua formação dentro de um colégio militar, ele foi expulso 2 vezes. Depois eu vou colocar um pouquinho da biografia sobre a fatalidade dele. Vocês vão entender. As suas principais obras, Os Sertões, Peru versus Bolívia, Contrastes e Confrontos à Margem da História. Todas as obras dele são como se fosse notícias, uma reportagem, mas de maneira completa e globalizada e romantizada dentro da literatura. Então ele vai abordar sempre uma temática social, algum problema que está acontecendo, algum conflito envolvido ali, certo? A principal que a gente vai estudar é Os Sertões. Depois eu vou colocar uns fragmentos para que você possa estudar e ver, tá? Por que eu falei que ele viveu muito pouco? Ó, 1886, 1909. Morreu muito cedo, um final trágico, né? Ele foi cobrir o conflito da Guerra de Canudos, onde ele escreveu a obra Os Sertões, né? E quando ele voltou, descobriu que estava sendo traído, né? Ele ficou 2 anos fora de casa e descobriu que estava sendo traído. E no momento de raiva, de fúria, muito comum daquela época, foi lavar a sua honra. E o rapaz que estava envolvido com a esposa dele era um militar muito renomado em tiro. O Euclides da Cunha entra em conflito com ele, né? Num conflito de armas e acaba levando a pior e morrendo. Depois vou colocar uma parte da história só para vocês verem sobre o ponto interessante essa da história e a fatalidade que rompeu ali um autor da literatura que era muito promissor e tinha muito a colaborar. Mas enfim, fatalidade da vida pessoal em relação à sua produção, né? Ele era engenheiro, sociólogo, jornalista e historiador. Pouquinha coisa. Até a campanha de Canudos, Euclides da Cunha foi o defensor incondicional do novo regime. Chegou em Canudos em 1897 como repórter do Jornal do Estado de São Paulo. É esse jornal que a gente ouve até hoje. Em 1897 ele foi mandado para Canudos, uma cidadezinha dentro da Bahia, Recôncavo Baiano, para que ele fizesse a cobertura do que estava acontecendo em Canudos, né? Essa obra ela foi escrita em 1902, dividida em A Terra, o Homem e a Luta. Mostrou que todos os reveses sertanejos estão ligados à terra, desde a opressão semifeudal, do latifúndio até a ignorância e o isolamento que esta parte do Brasil sempre esteve condenada. E evidenciou que nada supera a principal calamidade do sertão, a seca. Gente, no final de 1800, foi a pior seca da história do Brasil. Morreram, se eu não me engano, quase 200 mil pessoas ali dentro desse fenômeno que é comum no Nordeste, que é a seca, a falta de água. E os sertanejos ali que viviam naquela região foram esquecidos, foram abandonados, não tinha como produzir, não tinha como sobreviver. E logicamente que quem tinha um pouquinho a mais ali, os grandes fazendeiros, exploravam esse povo, né? Aproveitavam ao máximo do que tinha, numa relação de escravidão, digamos assim. Eles ofereciam comida e o homem tinha que trabalhar pela comida, digamos assim, não tinha um salário. Ele ajudava a prosperar na terra, mas não tinha, digamos, um pagamento digno pelo que ele fazia, né? Então, nós vamos abordar aqui. Vou fazer o seguinte, vou fazer um corte, que senão vai ficar muito longo, sobre os sertões. Numa próxima eu vou trazer, ou eu coloco aqui um link, um comentário. Eu gosto muito de usar um comentarista da literatura. Talvez eu coloque aqui um link de uma videoaula deles para vocês entenderem um pouquinho do que foi os sertões, né? Mas hoje
De importante, eu quero que vocês entendam sobre o pré-modernismo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar. Pré-modernismo, ele não é uma escola literária. Ele é um período de transição. Acontecia as vanguardas europeias, aqui no Brasil ele começava a ser adepto das ideias, né? O principal marco e característica dessa obra, do período, das obras desse período, é que eles tinham o foco de denunciar alguma situação social vivida em nosso país. Então ela é nacionalista, digamos, no sentido de produzir crítica ao que era feito no nosso Brasil naquela época, ok? Então, por hoje, por essa aula vai ficar essa parte e eu volto com um conteúdo segmentado para não ficar tudo acumulado de uma vez, tá? Qualquer coisinha pode perguntar e comentar que eu vou responder vocês à prontidão, ok? Valeu, pessoal!